Então, vamos lá. A partir de agora, a gente começa a gravar a nossa primeira aula de geometria espacial. E o nosso primeiro assunto será poliedros, ok? Poli significa vários, edros significa ângulos. Então, quando eu falo em poliedros, eu falo em figuras que possuem vários ângulos. Outra coisa importante é você saber que os poliedros são parte da geometria espacial, ok? Porque existem figuras como essas daqui, ó, que não são poliedros. Essas figuras aqui, elas são corpos redondos. Essa daqui, ó, né, um cilindro, a outra que eu estava na mão era o cone, tá? São corpos redondos. Por que corpos redondos? Porque de alguma posição que eu as colocar e soltar, elas vão rolar. Então, corpos que rolam são corpos redondos. O nosso estudo hoje fica com essa figura que eu coloquei aí para você, essa daqui, ó, tá? Essa outra aqui. Elas são figuras que possuem vértices, arestas e faces, e são tridimensionais. Então, toda figura tridimensional que possui vértices, arestas e faces, eu sei que eu estou lidando com poliedros, ok? Revendo, o que são as faces? Imagine que essa caixinha aqui, ó, ela estivesse aberta. Se ela estivesse aberta, eu teria aí, vamos supor que isso sejam retângulos, tá? Eu teria 6 retângulos. Esses retângulos, quando vem montar a figura espacial, eles viram faces de uma figura espacial. Então, o que são as faces? São as figuras planas que montam a figura espacial. O que são arestas? São o encontro dos dois lados da figura plana. Então, eu tinha esse retângulo aqui, eu tinha aquele lá. Quando eles se reuniram num único local, para que a gente montasse a figura espacial, a gente diz que a gente formou na figura espacial uma aresta, tá? E o ponto de encontro das arestas a gente chama de vértices. Então, faces, as figuras planas que montaram a figura espacial. Arestas, os lados, antigos lados, encontro dos lados. A cada 2 lados eu monto uma aresta. Tá? Então, é o ponto de encontro dos lados das figuras anteriores que eram planas. E o vértice é o ponto de encontro dessas arestas, que unem de 2 a 2 cada face. Existem poliedros que são ditos convexos, como esse daqui que eu lhe mostrei anteriormente, ó, esse daqui. É o octaedro, né? Exatamente aquela figurinha que está ali. Ele é chamado de poliedro convexo. E esse outro aqui é chamado de poliedro não convexo. Quando que eu reconheço um poliedro convexo? Quando, em qualquer lugar que eu colocar 2 pontos e ligar, esse segmento que liga esses pontos, ele fica dentro da figura, tá? Quaisquer lugar que eu coloque 2 pontos e ligue, o segmento que liga fica dentro da figura. Então, eu digo que aquela figura é convexa. Quando que uma figura é não convexa? Quando, dependendo de onde eu coloque 2 pontos, como, por exemplo, o ponto A e o ponto D. Ao ligar, parte do segmento passou por dentro da figura e parte do segmento ficou externo à figura. Então, se há parte desse segmento externo, a figura é dita não convexa. Se ao ligar, todo o segmento ficou dentro da figura, ela é convexa. Qual é o nosso objeto de estudo, que é o objeto de estudo cobrado pelo Enem? Os poliedros convexos, tá? Então, vamos lá. Próximo passo primeiro, como que eu dou nome a um poliedro? Um poliedro recebe nome de acordo com a quantidade de faces que ele tenha. Esse daqui, por exemplo, ó, ele tem 20 faces. Ele tem 12 faces. 12 é dodeca. Então, ele tem um prefixo e termina em edro. Esse aqui é um dodecaedro.
Esse outro aqui, ele tem 8 faces. 8 é octa. Ele é um octaedro, tá? O menor poliedro que existe, ele tem 4 faces e é chamado de tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6, hexaedro. 7, heptaedro. 8, octaedro. 9, eneaedro. Deixa eu tentar aumentar o áudio aqui, só um minutinho. Melhorou? É o máximo que eu consigo aumentar aqui, tá? Estão conseguindo visualizar o slide? Pessoal, estão visualizando? Espera aí um minutinho. Estão visualizando, pessoal? Tá ok agora? Não? Só um minutinho, então. Ok, então nós falamos lá estávamos falando dos nomes dos poliedros, né, que recebem nomes de acordo com a quantidade de faces. E aí falamos do nome de alguns, como por exemplo, tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, ok? E vamos lá então. Eu coloquei aqui para vocês 2 poliedros. Esse primeiro é um tetraedro, por quê? Porque ele tem 4 faces. E esse outro aqui é um pentaedro, ou seja, ele tem 5 faces. Então vamos lá. Quantos vértices esse poliedro possui? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Quantas faces? 4. De que tipo? Triangulares. E quantas arestas ele possui? 3 na lateral, 3 na base. Ele possui um total de 6, tá? Esse pentaedro aqui, quantos vértices? 3 mais 3 na base, 6. Quantas faces? 5. Quantas arestas? 3 na base superior, 3 na inferior e 3 na lateral. Totalizou aí 9 faces. O que eu quero que você perceba? Que em todo poliedro vale a seguinte relação: vértices mais faces igual arestas mais 2. Então, se eu pegar o número de vértices, somar com o número de faces, vai dar o número de arestas mais 2. Ó, 4 mais 4, 8, nada mais é do que 6 mais 2. 6 mais 5, 11, nada mais é do que 9 mais 2, tá? Então, vale em qualquer poliedro a relação de vértices mais faces igual a arestas mais 2. Outra relação importante é que, por exemplo, existem exercícios que lhe perguntam qual a soma de todos os ângulos das faces de um poliedro. Então, você teria a opção, por exemplo, isso aqui é um triângulo. A soma dos ângulos dessa face, 180. Mais outro triângulo, é um total aqui de 4 triângulos. Então, eu teria que fazer 4 vezes 180 e chegar à soma dos ângulos das faces. Esse outro, eu teria que somar as faces triangulares com as faces quadrangulares. Existe uma fórmula que permite que você não precise ficar observando face a face
para chegar à soma dos ângulos das faces. Você pode ir direto para essa fórmula aqui, ó, que diz que vértices menos 2 vezes 360 vai te dar a soma de todos os ângulos das faces que o poliedro tiver, tá? Então, relação de Euler, vértices mais faces igual a arestas mais 2, e a fórmula da soma dos ângulos de todas as faces, vértices menos 2 vezes 360. Ok, vamos ver isso daqui na prática, como a gente trabalha. Então, eu trouxe essa questão aqui. Um poliedro convexo tem 8 vértices e 12 arestas. Determine o número de faces. Simples, né? Pego a relação de Euler, vértices mais faces igual a arestas mais 2, substituo os vértices, substituo as arestas e chego até as faces, tá? Então, 8 mais F, 12 mais 2, que deu 14, menos 8, esse poliedro tem 6 faces. Qual a soma dos ângulos internos de todas as faces? Basta pegar a fórmula da soma, ok? 360 vezes o número de vértices menos 2, o enunciado do exercício já me deu o número de vértices, que era 8. 8 menos 2, 6. 6 vezes 360. A soma de todas as faces desse poliedro, 2.160 graus, tá? Veja essa outra aqui. Num poliedro convexo, a quantidade de vértices é 6 unidades menor que a quantidade de arestas. Determine quantas faces tem esse poliedro. Então, eu lhe pergunto, escreva para mim no chat. Como é que eu sinalizo que a quantidade de vértices é 6 unidades menor que a quantidade de arestas? Como é que eu escrevo isso algebricamente? O Samuel escreveu lá que vértice é igual a menos 6. Muito bem, né? Então, tá aqui, ó. Para achar o número de vértices, eu sei que ele será o número de arestas menos 6. Então, eu fui lá, na relação de Euler. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Quantos são os vértices, ou quem são os vértices? As arestas menos 6. Mais as faces igual às arestas mais 2. Lene tem 2 incógnitas, é verdade. Mas se essa daqui passar para o primeiro membro, ela passa negativa. Então, eu vou poder cortar as arestas. O que vai sobrar se eu cortar as arestas aqui? O número de faces, ou seja, 2 mais 6, 8, tá? Então, eu peguei a dica do enunciado, que vértice era o número de arestas menos 6, joguei aqui na relação de Euler, arestas menos 6 mais faces igual a arestas mais 2, deu para cortar as arestas, sobraram as faces como 2 mais 6, ou seja, esse poliedro tem 8 faces. A questão 4, ela diz, um PC tem 5 faces quadrangulares, 2 pentagonais. Determine suas arestas. Como é que eu vou fazer isso? Meu primeiro passo vai ser pensar sobre essas figuras planas. Lembra que eu te falei, quando eu comentei sobre arestas, que aresta era a junção de 2 lados de uma figura plana? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver quantos lados essas figuras planas trazem para montar o poliedro. A seguir, eu divido o número de lados por 2, porque cada junção de 2 lados determina uma aresta. Então, olha, são 5 faces do tipo quadrangular. Estou levando para o poliedro 20 lados das figuras quadrangulares. 2 faces do tipo pentagonal, 10 lados. Somando os lados que vieram da figura plana, dá um total de 30. Juntando 2 lados, eu monto uma aresta. Então, quantas serão as arestas? A metade do número de lados, 15. Quantas são as faces? 5 quadrangulares e 2 pentagonais, 7. Eu sei que esse poliedro tem 7 faces, que ele tem 15 arestas. O exercício queria o número de arestas, está aqui 15.
Letra B, qual o seu número de vértices? Qual o seu número de vértices? Se eu conheço arestas e faces, basta jogar na relação de Euler. Vértices mais faces, que são 7, igual às arestas mais 2. 17 menos 7, esse poliedro tem 10 vértices. E por último, a soma dos ângulos internos de todas as faces, que eu jogo também na segunda fórmula que a gente trabalha em poliedro, que é V menos 2 vezes 360. São 10 vértices que eu acabei de determinar. 10 menos 2 deu 8 vezes 360, 2.880 graus é a soma de todos os ângulos das faces do poliedro. Dúvidas até aqui ou podemos seguir? Alguma dúvida, pessoal? Seguindo, então. Um PC, um poliedro convexo, tem 4 faces pentagonais, 5 hexagonais e 4 triangulares. Determine o seu número de arestas, tá? Então, vamos lá. 4 pentagonais, 5 hexagonais e 4 triangulares. Anotei lá, 4 pentagonais, estou trazendo 20 lados. 5 hexagonais, 30 lados. 4 vezes 3, 4 triangulares, 12 lados. Quantos lados eu tenho? 20 mais 30 mais 12, 62. Que relação existe entre arestas e lados? O número de arestas é a metade do número de lados. 62 dividido por 2, 31. Esse poliedro tem 31 arestas. Qual a soma dos ângulos internos de todas as faces? Para saber isso, eu preciso de vértices, e eu ainda não tenho vértices. Então, eu fui determinar vértices. Vértices mais faces, 4 mais 5 mais 4 deu 13, igual total de arestas mais 2. 33 menos 13, 20. Ele tem 20 vértices. Se ele tem 20 vértices, 20 menos 2, 18, vezes 360, 6.480 graus. Ok aqui? Agora, então, a gente começa a intensificar aí o ritmo dos exercícios, né? Que até então estávamos apenas sondando essa questão de vértices, arestas e faces. Ok. A próxima questão que eu trouxe também é uma questão simples, que já foi uma questão de Enem. Ela diz assim: uma bola de futebol é composta de 12 peças pentagonais e 20 peças hexagonais, com todas as arestas de mesmo comprimento. Suponha que para o processo da costura de uma bola de futebol sejam gastos 17 centímetros de linha para cada aresta da bola. Determine quantos metros de linha serão necessários para costurar inteiramente 16 bolas com as características descritas. Então, primeira coisa, eu vou traçar um plano. O que eu preciso conhecer para responder a pergunta? Eu preciso saber, primeiro, quantas arestas esse poliedro tem. Quando eu souber quantas arestas ele tem, eu sei que são gastos 17 centímetros de linha para cada aresta da bola. Então, eu vou ver o total de arestas e vou multiplicar por 17. E depois que eu souber isso, ou seja, quanto de linha eu preciso para costurar uma bola, nós vamos ver quanto de linha será necessário para construir 16 bolas, tá? Então, eu vim aqui, são 12 faces pentagonais e deu um total de 60 lados. 20 faces hexagonais, 120 lados. Somando os lados que trouxemos das figuras planas, deu 180. Cada aresta é a junção de dois lados. Então, peguei o 180 dividido por 2, esse poliedro tem 90 lados. Como cada aresta, mede 17 centímetros, vamos ver quanto de linha a gente precisa para costurar uma bola. 90 vezes 17, 1.530 centímetros. São 16 bolas,
1.530 centímetros vezes 16, 24.480 centímetros de linha, né? Mas a gente geralmente não responde assim, a gente passa essa medida aqui para metros. Centímetro para metro, volto 2 casas. Então, para construir essas 16 bolas, serão necessários 244,8 metros de linha. Tudo bem aqui? Ok? Tá, então vou seguir. Questão de número 7. Um PC composto somente de faces quadrangulares e triangulares. Tem 15 faces e 3.600 graus como soma dos ângulos internos de todas as faces. Determina quantas faces de cada tipo esse poliedro apresenta. Então, veja, nos exercícios anteriores, eu estava sempre lhe informando quantas faces de cada tipo o poliedro tinha. Agora, ele quer saber quantas faces de cada tipo ele apresenta. Então, a atividade está chegando no reverso dela. Antes, nós partíamos da quantidade e íamos para as demais perguntas, né, que era a soma dos ângulos internos, ou arestas, ou vértices. Agora, eu estou lhe informando a soma dos ângulos internos e quero que a gente chegue aí a quantas faces de cada tipo ele tem. A única coisa que eu sei é que são do tipo quadrangulares e triangulares. Então, eu venho aqui e vou anotar as informações que eu tenho. Ó, são 15 faces. Eu não sei quantas são quadrangulares. Então, eu chamei de x essa quantidade quadrangular, 4x. Eu não sei quantas são triangulares. Eu também não sabia quantas, né? Também não sabia se era igual, então tive que representar por incógnitas diferentes, chamei de y. Então, ele tem 4x faces quadrangulares, 3y faces triangulares. Também me informou a soma dos ângulos das faces, tá? Que eu também tinha lá, 3.600. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, ó, após essas anotações iniciais, é como é que eu calculo o número de arestas? Eu trago os lados da figura quadrangular, 4x, mais os lados da figura triangular e divido por 2. Então, as arestas serão 4x mais 3y dividido por 2. E as faces que ele me informou que são 15, quantas serão? A quantidade de quadrangular mais a quantidade de triangular. X mais y vai dar o total de faces, 15, tá? Então, anotei aqui, ó, x mais y é igual a 15, faces quadrangulares mais faces triangulares deu um total de 15. E arestas? São 4 lados de uma quantidade que eu desconheço, mais 3 lados de uma outra que eu desconheço também. Eu sei que quando eu pegar lados e dividir por 2, eu tenho arestas. Fui para a fórmula de soma dos ângulos das faces. Para quê? Para descobrir a quantidade de vértices que o poliedro tem. Então, eu fui lá, ó, 3.600 graus, que é a soma dos ângulos das faces, igual a V menos 2 vezes 360. Eu levei para o primeiro membro dividindo, porque ele multiplicava lá no segundo membro. Essa divisão deu 10, menos 2 veio para cá, mais 2, deu um total de 12 vértices. Então, eu sei, ó, o poliedro tem 12 vértices e x mais y dá 15 e 4x mais 3y sobre 2 será o número de arestas. Aí eu vim aqui na relação de Euler. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Quantos vértices o poliedro tem? Acabei de achar, 12. Quantas faces o enunciado me deu? 15. E as arestas? Eu estou querendo descobrir. Mais 2. Então, 15 mais 12 deu 27, mais 2 eu trouxe para o primeiro membro como menos 2 e descobri que a quantidade de arestas é 25. O que eu vou fazer a seguir? Eu vou vir aqui, ó, e vou trocar as arestas por 25. Vai ficar 25 igual a 4x mais 3y sobre 2. Aplicando proporção aqui, ó, eu monto a equação 4x mais 3y é igual a 2 vezes 25, 50. Olha o que eu consegui.
duas equações com duas incógnitas, x mais y. Duas equações com duas incógnitas, eu monto um sistema. Então, eu montei o sisteminha aqui, ó, x mais y igual a 15, 4x mais 3y igual a 50. Vou escolher o método de adição, então eu vou escolher multiplicar essa primeira por um número que gere opostos simétricos. Poderia ser menos 4, que eu geraria oposto simétrico em x, ou menos 3, que assim eu gero oposto simétrico em y. Escolhi gerar em x. Aí vou multiplicá-la por menos 4 e vou repetir a de baixo. Multiplicando por menos 4, deu menos 4x menos 4y igual a menos 60. Mantive essa daqui, tá lá. E fui somar a equação que eu gerei com a equação que eu já tinha. Dá para cortar aqui. Menos 4y mais 3y deu menos y, menos 60 mais 50 deu menos 10. Multiplicando por menos 1, eu chego à informação de que y é 10. E x? Se x mais y dá 15 e y foi 10, 10 mais quanto que deu 15? 5. Então, eu posso dizer que eu tenho 10 faces y, que são as triangulares, e que eu tenho 5 faces x, que são as quadrangulares, tá? Vou voltar de novo nesse tipo de problema, que é muito importante que você domine essa ideia de montar o sisteminha. Ó, eu tenho 15 faces. Eu não sei quantas de cada tipo. Eu chamei as quadrangulares a quantidade de x, as triangulares a quantidade de y. Então, o total de faces, que é 15, nada mais é do que x mais y, tá? Aí eu pensei sobre as arestas. São 4x quadrangulares, 3y triangulares. Isso é o que eu trago de lados da figura plana. Quando eu dividir por 2, eu monto as arestas. Mas arestas não estavam lá na informação do enunciado. Eu fui buscar o que mais eu tenho? A soma dos ângulos das faces. Substituí, joguei na fórmula, descobri o número de vértices. Eu tenho faces, eu tenho vértices, eu posso achar arestas na relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2, aresta deu 25. Voltei aqui, porque eu parei aqui antes, porque eu não sabia o total de arestas. Mas agora eu sei que são 25. Então, substituí, multipliquei aqui, ó, montei 4x mais 3y igual a 50. Já sabia que x mais y dava 15, montei o sistema. O sistema me levou a achar o valor de y em x. O que é y? A quantidade de faces triangulares. E o que é x? A quantidade de faces quadrangulares. Dúvidas aqui ou tudo bem? Gostariam que eu voltasse em algum ponto? Alguma coisa ficou não compreendida? E aí? Sinalizem para mim aí no chat se foi tudo bem. Bruna disse que foi ok. E para os demais, entenderam a ideia trabalhada? Ok, então. Agora vamos ver essa daqui. Um PC tem somente faces octogonais e quadrangulares. E a soma total dos ângulos internos de suas faces, 7.920. Obtenha o número de faces de cada tipo, sabendo que o número de arestas supera o de vértices em 8 unidades. Trouxe essa questão aí bem parecida com a anterior, para reforçar com você as ideias. Tá? Então, eu vou anotar aqui, ó, o que o exercício me trouxe. Ele trouxe a soma dos ângulos das faces e que o número de arestas supera o de vértices em 8 unidades. Como é que eu escreveria isso? Arestas supera o de vértices em 8 unidades. Ou seja, arestas é vértices mais 8. E ele também me deu a soma dos ângulos das faces. Mas o que ele me falou? Que as faces seriam octogonais e quadrangulares. Então, eu vim aqui. Não sei quantas são octogonais, representei por 8x. Não sei quantas são quadrangulares, representei por 4y.
Quantos seriam os lados que nós traríamos das figuras planas? 8x mais 4y. Então, as arestas vai ser essa soma dividido por 2. Fui lá na relação da soma dos ângulos das faces, substituí o valor dado, ficou 7.920 dividido por 360, igual a V menos 2. Aqui deu 22 mais 2, o número de vértices, 24. Eu tenho o número de vértices, né? Arestas eu tenho uma equação montada, e eu também tenho essa outra equação montada aqui, ó, que arestas é vértice mais 8. Então, se eu descobrir que vértices são 24, mais 8, 32. Eu já sei quantos são os vértices, eu já sei quantas são as arestas. Eu vou lá na relação de Euler para descobrir o total de faces. Então, vértices mais faces igual a arestas mais 2, deu 34, menos 24, esse poliedro tem 10 faces. E aí, ó, eu vou voltar aqui. Se são 32 arestas, que eu descobri aqui, 32 igual a 8x mais 4y sobre 2, apliquei proporção. Deu 8x mais 4y igual a 64. Também sei que a soma das faces vai dar 10. Quantas faces eu tenho octogonal? X. Quantas quadrangular? Y. Então, a soma das faces vai ser 10. E aqui, quando eu apliquei lá na relação das arestas, que deu 4x mais 8y igual a 64. Sisteminha de novo. Vou multiplicar a primeira equação por menos 4, gerando menos 4x menos 4y igual a menos 40. Deu para cortar aqui, ó. Sobrou 4y igual a menos 40 mais 64, 24, y deu 6. Mas o que é y mesmo? É a quantidade de faces quadrangulares. O que eu ainda tenho que descobrir? X, que é a quantidade de faces octogonais. Mas se y é 6 e 6 mais x dá 10, 6 mais quanto que daria 10? Seria 4. Ou seja, esse poliedro tem 6 faces quadrangulares e 4 octogonais. Tá? Segue mais ou menos o mesmo molde da questão anterior que nós fizemos. Ok? Anotei lá uma quantidade octogonal, uma quantidade quadrangular. Aqui, y deu 6. Y são as quadrangulares, olha lá. E x são as octogonais. 4. Tá certinho aqui. Dani, numa tá 8x e 4y, e na outra tá 4x e 8y. Onde? Aqui, na hora de... Você inverteu. Ah, tá. Eu não tinha reparado aqui. O Samuel está chamando a atenção que aqui, ó, tá 8x e lá eu trabalhei com 8y. Então, ele tem razão. Essa resposta é invertida aqui. São 4 quadrangulares e 6 octogonais. Antes de enviar o slide, eu vou consertar aqui. Tá bem? Obrigada, Samuel. A próxima que eu trouxe foi essa 14. As figuras abaixo representam o cubo octaedro truncado. Olene, o que é uma figura truncada? Tá vendo essa figura aqui? Essa figura é não truncada. Se eu chegar aqui e fizer um corte no vértice, assim, ó, vou cortar isso aqui, esse vértice fora. Vou cortar esse também, esse. Vou cortar em todos os vértices da mesma forma. Eu gero uma nova figura e ela é chamada de figura truncada, como aconteceu com essa daqui. Tá? Ela era uma figura anterior, alguém cortou lá, fez cortes no vértice e gerou essa daqui. Essa figura aberta gerou essa outra aqui, é a planificação dela. Então, o que a gente visualiza? Que a planificação dessa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 figuras de que tipo? Octogonal. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexagonais. E ela tem aqui 12 quadrangulares, tá? Então, quando eu abro essa figura e visualizo o que eu tenho essas figuras planas que eu acabei de falar. Eu tenho
6 octógonos que vieram da figura plana, 48 lados. 8 hexágonos, 48 também. 12 quadriláteros, 48. Somando todos os lados, 144. Achando o número de arestas, que é a metade, 72. O exercício que é a soma dos ângulos das faces. Então, eu fui para a relação de Euler. Vértices mais faces, que eram 26. 6 mais 8 mais 12 deu 26. Igual às arestas mais 2. 74 menos 26, ele tem 48 vértices. Aí vim aqui, né, não precisou disso daqui, aqui em cima mesmo eu já tinha determinado o vértice, e fui para a soma dos ângulos das faces. V menos 2 vezes 360. Deu 48 menos 2, 46, vezes 360, 16.560 graus de soma dos ângulos das faces desse poliedro que é dito truncado, e chama-se cubo octaedro. Ok? Tudo bem aqui? A próxima que eu trouxe é essa daí. Ela diz assim: um icosaedro regular, olha ele aqui, eu também já hoje não mostrei o icosaedro, né? Não estou com ele em mãos. Ele é parecido com o octaedro, porque ele é de faces triangulares, mas ele tem 20 faces. E ele é dito regular quando todas as suas faces são exatamente as mesmas. E o número de arestas que chegam aqui, ó, no ângulo poliédrico é sempre o mesmo. Então, eu olho para essa figura, todas são triângulos equiláteros, são 20. E aqui nesse vértice chegaram 5 arestas, nesse aqui também, nesse também. Então, eu digo que eles têm o mesmo ângulo poliédrico. Isso caracteriza uma figura regular. Diz assim: ele é regular, tem 50 centímetros como soma das medidas de todas as arestas, enquanto o perímetro e a área de cada uma de suas faces. Então, a primeira coisa que eu busquei foi a planificação. Ao planificar, eu visualizo aqui, ó, que são 20 triângulos equiláteros. Se a soma das arestas é 150 e eu tenho 20 triângulos, tá? Então, o icosaedro seria 20 vezes 3, 60 lados. O número de arestas vai ser 30, tá? Ó, a soma de todas as arestas são 150 centímetros. O icosaedro tem 20 faces triangulares, ou seja, 60 lados. Como é que eu acho as arestas para saber quantas são? O número de lados dividido por 2. Então, ele tem 30 arestas. Se todas somavam 150 centímetros, quanto mede cada uma? 150 dividido por 30, 5 centímetros. O que ele quer? O perímetro e a área de cada uma dessas faces. O que é perímetro? É a soma dos lados. Quantos lados tem cada face? 3, porque é um triângulo. Então, o perímetro de cada face, 3 vezes 5, 15 centímetros. E a área de cada face, que é um triângulo equilátero? L é o quadrado, esse quadrado tinha que estar lá em cima, tá? Houve um erro aqui. Raiz de 3 sobre 4. Então, S igual ao lado, que deu 5, né? Que são as arestas, 5 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Então, 25 raiz de 3 sobre 4 é a área de cada face. E o perímetro, 15, porque cada aresta media 5. Ok? Dúvidas nessa? Eu trouxe para essa daqui, esse aqui era o último slide mesmo. A gente fica então por aqui.